Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje eu vou falar como ser criativo na sua comunicação com o seu cliente. Basta ser estratégico. Mas como isso? Eu vou explicar aqui nesse vídeo exatamente como eu fazia nas grandes multinacionais, como se faz para chegar ao resultado que tem. Então não é uma coisa assim, tive uma ideia, vamos fazer uma comunicação, seja ela qual for. Óbvio que em grandes empresas tem a de TV, mas não precisa, para ser criativo, estar na TV. Muito pelo contrário, hoje já tem mudado muito, né? Então, eu vou dizer aqui o processo que eu fazia nas grandes multinacionais e que nada impede, muito pelo contrário, de se fazer em pequenas e médias e ter uma comunicação assertiva, direta com o público, que seja agradável, que fale com ele, que chame a atenção dele, que facilite a vida dele, que você consiga resolver coisas para ele. Qualquer produto, qualquer serviço tem essa capacidade de resolver a vida do nosso cliente. E é por isso que a gente existe, né? Eu sempre falo, é só a gente se colocar como exemplo, porque somos consumidores em várias áreas da nossa vida e quando resolvem a nossa vida a gente fica, ufa, que maravilha, tá resolvendo a minha vida. Então, hoje aqui eu vou dizer o como, e para fazer isso é necessário, primeiro, o ponto de partida é partir de um briefing. O que significa um briefing? Um briefing nada mais é do que um passo a passo de um documento para entregar, seja ele quem for o criativo, mesmo que seja você. Né? Pequenas empresas pode ser você mesmo. Agora, ter isso organizado é o que vai te dar criatividade. A criatividade, ela não vem do nada. Ai, nossa, hoje eu acordei criativo. Isso tem muito estigma, né? E eu passei minha vida inteira as pessoas falando, isso é de marketing, então você é criativa. E não tem nada a ver. Qualquer pessoa pode ser criativa ou qualquer pessoa pode não ser criativa. Mas se você tem um conteúdo estratégico, se você tem base daquilo que você está falando, pode ter certeza, a sua criatividade vem. Por quê? Porque você tem argumentos e porque você consegue fazer aquilo rodar. Né? Então, eu peguei um exemplo que me veio na cabeça, nada a ver com nenhum cliente meu, nem com nada do que eu já trabalhei. Uma inovação que eu vi há pouco tempo, na verdade é muito mais atitude do que inovação, mas é uma inovação para o mercado, é uma feira que eles fazem, eles entregam semanalmente para o cliente o pedido que for feito. É uma feira orgânica, tem aqui no bairro, e eu achei incrível a pessoa pensar nisso e facilita muito a vida do cliente. Né? Eu não faço essa feira, até porque eu moro sozinha, então iria estragar tudo e tem um mínimo lá para participar dessa compra, dessa assinatura, na verdade, de uma feira para ser cliente. Mas eu achei incrível, então eu usei esse exemplo para poder construir um briefing aqui junto com vocês, e seja qual ele for o seu negócio, seja na área de serviços, pode ser seguros, seja ele uma mecânica, seja ele um açougue, uma frutaria, um supermercado, dentista, seja ele o que for, dá para montar isso com o seu negócio e fazer uma comunicação, além de criativa, assertiva, né? Porque às vezes ficam muito preocupados, nossa, eu tenho que ser super inovador e tudo mais. Às vezes você só precisa resolver o problema, né, do seu cliente que ele está esperando. Claro, de forma criativa, ele é muito eficiente. Então vamos lá. Eu fiz aqui um roteirinho para variar, né? Eu sempre faço um roteirinho para não me perder e para poder passar o melhor conteúdo para você. Então aqui, a comunicação assertiva sempre começa parte de uma estratégia. Então eu vou falar do negócio. Entenda que esse briefing, ele pode ser feito com qualquer coisa, assim, qualquer coisa eu digo,
com a empresa em si, com ela, falando dela, ou se você for lançar algum produto ou serviço. Ela serve para qualquer tipo de estratégia de comunicação. Aqui eu vou falar da empresa, mas você pode, por exemplo, vai lançar um novo produto no seu portfólio, você pode usar o mesmo roteirinho, tá bom? Isso que importa para você. Então, coloque o maior número de informações. Eu vou falar umas aqui que deve abranger muita coisa, mas assim, pensa no seu negócio e aplica, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, e eu aprendi isso com uma liderança incrível quando eu trabalhei na General Motors e tive lideranças incríveis que me ensinou como fazer esse racional e o porquê da posição de cada um deles. Então, primeiro de tudo, qual é o objetivo? Então, aqui no caso, e eu coloquei um nome fictício aí para feira, tá? Essa feira que entrega semanal, de Green. Então, qual é o objetivo de mercado? Aí no exemplo, por exemplo, solucionar tempo de idas às feiras e supermercado e entrega de qualidade dos produtos, né? Poxa, se conseguir resolver essas duas coisas, de qualidade e não ida da pessoa tanto na feira quanto no supermercado ou aonde quer que seja que essa pessoa comprar frutas e legumes, já é um grande objetivo. Então, comece sempre com o objetivo de marketing, né? Então, seguindo aqui o exemplo, inovar na entrega de frutas e legumes frescos e orgânicos na Grande São Paulo. Então, o objetivo, esse daqui é um objetivo de mercado, tá? Então, tem que ser específico. Você vê que orgânico e Grande São Paulo. Então, assim, quanto mais específico você for, mais estratégico você é. E aí, fazer também uma estimativa de vendas. Isso é muito importante para negócio. Então, para você estimar sua compra, sua logística, todos os seus custos, seu carro, sua entrega, seu funcionário e tudo mais, qual a expectativa que você tem de vendas para o número de moradores que se tem nesse bairro que você queira fazer, ou na Grande São Paulo, enfim, né? Então, eu coloquei aqui, estimativa de 500 clientes por mês no primeiro ano. Então, ele quer crescer, né, uma média de 500, vai que no primeiro mês ele tenha 300, no segundo mês ele 400, depois 600, então uma média de 500 clientes por mês durante o primeiro ano. Isso é muito importante de colocar e de ter a visão de mercado, e sim, isso faz parte do marketing. E aí depois a gente passa para o próximo passo. Qual é o próximo passo? Qual é o objetivo de comunicação? O que eu quero comunicar disso, né? Aí eu coloquei aqui, reforçar beleza, qualidade e garantia na entrega semanal. Beleza, eu digo beleza das frutas, dos legumes, que eles sejam bonitos, que eles sejam de maior qualidade. Eu não sei se você já pediu, mas eu já pedi feira e legumes de um Pão de Açúcar, por exemplo, e eles são com a qualidade superior ao do supermercado. Eu, pelo menos, achei isso e tive essa experiência. Então, que eles vendam isso, né? Que seja parte do objetivo de comunicação. Então, aqui, facilidade para o cliente. Então, eu quero colocar na minha comunicação que tem facilidade para o cliente e também colocar na minha comunicação que pensamos na sua feira, enquanto você pode pensar em várias outras coisas na sua vida. Isso não é a frase de comunicação, não é a propaganda, não é nada, é só um insight do dono para quem vai criar, ou para você mesmo, como eu já disse, mas assim,
Qual é o principal? Porque você pode dizer várias coisas, que a entrega ela é no horário, que você escolhe o dia da semana que você vai fazer a entrega. Então, assim, com certeza essa empresa tem várias outras coisas para se comunicar. Mas qual é o foco da comunicação? Também na sua comunicação, para você não cair na armadilha de, não sei se vocês já viram propaganda ou outdoor na rua, que o principal objetivo do outdoor qual é? Falar rapidamente uma mensagem. Porque se você está dirigindo, se você está passando no trânsito, né, cada vez usa menos outdoor, mas ainda tem, é para você ter uma comunicação muito rápida. Aí geralmente quem é dono e pagou, né, porque é caro esse tipo de comunicação, não, já que eu fiz, então eu vou colocar um monte de informação ali, porque daí eu já entrego tudo. Não faça isso. Se a pessoa der clique com o que você quer falar, hoje ainda ele vai nas suas redes sociais, ele vai na sua página, ele vai pesquisar sobre você, ele vai te achar, mas seja efetivo no que você quer falar e passe uma mensagem só, no máximo 2, tá? Porque senão o consumidor tá cheio de informação, tá cheio de estímulo, ele não vai captar o que você quer dizer. Quem fala tudo não fala nada, tá bom? Aí aqui, seguindo o meu roteiro, quem é a Green? Então, isso faz parte do briefing, não significa que vai ser colocado na comunicação, tá? Tem muita coisa aqui que não vai ser colocado na comunicação, mas o que acontece? Te dá subsídios estratégicos para você pensar e para você conseguir se comunicar de uma forma efetiva. Então, quanto mais informações, mais criativo vai ser. Comunicação, então, vem. Quem é a Green? Da onde que ela começou? Por que que ela foi fundada? Qual é a história? Então, detalhar mesmo essa parte de toda a história da empresa para poder ter insight. Isso quer dizer que vai fazer parte da comunicação? Não, não vai. Mas lembra, quanto mais informação, mais criativo você é, porque mais insights você pode ter. Então, deixar lá detalhado o que é, né? Qual é o propósito da Green? Como é feito o processo até chegar no cliente? Isso é muito massa, principalmente porque é orgânico, as pessoas hoje estão mais preocupadas com o que consome, da onde vem. Então, saber esse processo, né? Da onde que vem a plantação, qual é o tempo de colhimento, qual é o cuidado que se toma, qual é o cuidado que se toma para embalar até chegar à casa do cliente, enfim, todo o processo de quem é. Outra coisa, quantos itens tem disponível no seu menu de frutas e legumes? Qual é o seu cardápio, né? Ele é extenso, ele tem mesmo, ele resolve mesmo a vida, ou tem meia dúzia de cada coisa e a pessoa ainda vai ter que continuar indo no supermercado, por exemplo, ou na feira, né? Então, saber todo esse portfólio, essa variedade, que pode ser um dos seus diferenciais, não sei. E aí, aqui tem um ponto muito importante. Quais são as vantagens e as fraquezas da empresa, do seu negócio, ou o que é que for que você esteja fazendo o briefing? Porque quando chega nessa parte, é muito comum a pessoa ficar doída de falar, poxa, mas eu tenho fraqueza no meu negócio. Sim, todo mundo tem. Não existe negócio perfeito. Então, qual que é o melhor? Enxerga quais são as suas vantagens, óbvio, você tem que listar todas elas, né? O que você tem de diferencial, mas não precisa ser um diferencial. Diz as vantagens, também não precisa ser muito, mas que bata o olho e já saiba, nossa, a Green realmente entrega coisas muito bacanas para o seu cliente. E quais são as desvantagens? Por exemplo, vou dar uma. A desvantagem é que eu não entrego no mesmo dia.
A desvantagem é que, sei lá, eu só entrego no período da tarde. Liste isso, saiba quais são as suas desvantagens para você saber no negócio. Pode ser que você resolva elas, pode ser que você não resolva elas e tá tudo bem. Mas na hora de se comunicar, você vai pôr foco nas suas vantagens, óbvio. Você não vai colocar o que você tem de desvantagens, mas ter a consciência do que você tem de desvantagem é muito importante, porque daí você fica com a realidade, o cenário real e da vida como ela é, tá? Então, esse passo é muito importante. Aí chega a hora de falar, eu tenho concorrentes. Aí vamos supor, é tão inovador o serviço que eu não tenho nenhum concorrente que faça isso, essa entrega semanal e que a pessoa tenha uma assinatura e tudo mais. Eu acho difícil, sempre tem ainda, lança rápido as coisas. Se tiver, coloca e faz o mesmo exercício que você fez para você na questão de vantagens e oportunidades, né? Na verdade, a gente não fala desvantagem, a gente fala oportunidades de melhorias e de tudo mais. Então, assim, faça o mesmo. Liste o que seu concorrente tem de vantagens e o que ele também tem de oportunidades de melhoria no mercado. E aí, faça com alguns concorrentes não tão diretos. Por exemplo, se o seu consumidor, óbvio que ele não vai consumir o dobro do que ele consumia de frutas e legumes, então ele vai deixar alguém, ele vai deixar de ou ir na feira presencial ou ele vai deixar de ir no supermercado. Então faça isso, pelo menos com uns 3 concorrentes, para você ter um raio-x. Às vezes você consegue detectar até que suas vantagens são ainda, sobressaem ainda mais, e isso vai te ajudar no objetivo de comunicação, tá? Que também ajuda no processo de criação. Então faça isso, mas seja muito verdadeiro, muito honesto de dizer quais são as vantagens do concorrente. Nada de ficar com raiva do concorrente, tem mercado para todo mundo. E é isso que faz girar. Se você sabe que eu estudo isso, né? Estudo marketing e a gente sempre fala, se existe concorrente, é maravilhoso. Isso significa que existe mercado para o seu negócio. Então, assim, o concorrente, ele é saudável, né? Enfim, então, vamos pro próximo aqui do roteiro. Aí, esse daqui, super importante. Qual fatia do mercado você quer ocupar? Isso é muito importante, claro, pode ser que você não tenha exatamente os números, às vezes tenta pegar no Sebrae alguma coisa, alguma fonte que seja, né, segura, mas tenta ir atrás de dados para você já entender o quanto você pode pegar fatia de mercado, né, quanto que você pode avançar nisso. Vai tirar o público da feira física ou acha que vai tirar mais de supermercado? No seu negócio, mesma coisa, né? Sei lá, vai abrir um cabeleireiro novo no bairro e você acha que você vai roubar de outro ou vai... Enfim, a gente sempre rouba de alguém, né? Quando a gente abre um negócio, a gente pega alguma fatia do mercado. Se existe a mesma população nesse bairro, por exemplo, é óbvio que você vai pegar a fatia do mercado de alguém, né? Então, ou você vai criar um novo hábito, ou vai ser tão inovador que vai criar um novo hábito, tá? Nesse exemplo nosso aqui, pode ser até que alguém crie o hábito de consumir frutas e legumes pela praticidade e não consumia antes. Pode ser. E aqui a outra pergunta ou vai pegar uma nova fatia de mercado, um outro público, por exemplo, jovem que, por exemplo, não consome e agora com essa praticidade ele pode ter, não sei, enfim. Qual a sua relação de preço versus concorrência de feiras e supermercado? E aí você tem que entender que você vai lançar um preço, ele vai ser compatível, ele vai ser igual, ele vai ser mais barato pelo volume que você vai ter, ele vai ser mais caro por
ter essa exclusividade, por ter essa entrega em casa, porque assim, ó, o que eu tenho percebido é que nem tudo é mais caro, até por ser uma qualidade premium, às vezes pelo volume e pela garantia mensal ali, né, que as pessoas têm o comprometimento de pagar, ele consegue fazer uma compra maior, garantida e focada naqueles itens, então o custo dele pode ser menor e ele não tem desperdício e ele consegue repassar esse valor para o cliente final, por exemplo, tá? Mas só um exemplo, então é para pensar nisso. Mas é muito importante colocar a relação de preço nesse briefing da concorrência. E mesmo que o preço seja mais alto, não tem nada de mais ser mais alto se você está prestando um serviço que a pessoa gosta, né? E que ela tem condições de se pagar. Então, por isso tem que estar num bairro, num local que seja compatível a esse tipo de serviço, né? Uma outra questão, assim, eu até citei o Sebrae e tudo mais, mas coloque sempre que você puder, nem que você vá à rua fazer uma pesquisa com o cliente. Assim, é muito comum as pessoas abrirem negócio e fechar logo porque não fez uma pesquisa, porque não fez isso que a gente está fazendo aqui, né? Um briefing detalhado, não tem visão. Aí se empolga, fala assim, eu sei fazer brigadeiro em casa e toda a minha família me elogia porque eu faço brigadeiro. Vou alugar um espaço, fazer uma loja, decorar e tudo mais, e depois ver que o número de brigadeiros que você tem que vender é muito grande e não comporta. Então, enfim, façam pesquisa, vejam se tem público, se tem interesse no seu produto ou no seu serviço, nem que seja de fato uma pesquisa mais caseira, mas faça estruturado, porque isso faz toda a diferença. E tô falando com você que já tem o seu negócio, quando você vai lançar um produto, por exemplo, você pode ter tanto lucro quanto prejuízo se você tiver uma venda nos seus olhos de não saber, né? Não ter a menor noção e só ter um feeling, assim. Eu falo de novo, né? Eu sempre falo isso. Feeling é muito importante, principalmente para o empreendedor. Sempre tem um feeling mais aguçado, tá antenado no que tá acontecendo, mas fazer o processo e ter uma noção real, de fato, do que tá acontecendo no mercado e se tem espaço para o seu produto ou serviço é fundamental. Então façam pesquisas. Hoje em dia, né, tem o Google, a gente digita lá, pode buscar algumas informações que é só uma questão de atitude mesmo e de procurar e de se interessar e saber, tá? Para ser mais detalhado. Aí aqui o próximo, que é muito importante, mas muito mesmo, eu tenho um vídeo que só fala disso, que é sobre a persona, sobre o seu cliente. Quem é o seu público-alvo? Aqui no caso da Green pode ser família, pode ser casal, pode ser solteiro. Até me veio durante o vídeo falando aqui, por exemplo, pode ser que vários solteiros queiram dividir essa feira. Qual é o problema de fazer entre amigos e vizinhança uma assinatura e dividir isso, né? Para poder ficar bom para todos. Talvez eu vou fazer isso. Então, a gente tem muito que saber o nosso público. E aí, eu tenho um vídeo que só fala disso, super recomendo assistir, sobre como construir a sua persona, como saber quem é o seu cliente. Mas se você não sabe quem é seu cliente, qualquer um serve. Então assim, mas e se eu me restringir? Isso eu ouço muito. E se eu me restringir de pessoas de 30 a 40 anos, mulher e tudo mais, e tem homens de 50 ou de 20 que querem comprar meu produto e tudo mais. Desenhe mais de uma persona, pode fazer 3 personas ou 4, depende muito do seu negócio.
mas quanto mais focado, mais nichado, melhor. E não significa que você não vai ter outro tipo de público, mas que 80, 90% do seu público é esse e você foca nisso. Porque aí o que a gente está falando aqui de briefing da comunicação, ele tem um impacto brutal. Então assim, quando você vai falar com uma mulher que tem filhos, que tem marido, que tem, por exemplo, que trabalha, é uma linguagem. Se você vai falar com um casal que mora sozinho, né, que mora só o casal, é outra linguagem. Então, não que você não possa atingir alguns públicos diversos com alguns tipos de comunicação, mas as dores do seu cliente, que é onde mais importa, são diferentes. Então, quanto mais específico para o público, muito melhor e muito mais assertivo você vai ser. Então, se dedica a descobrir para o seu negócio, não é nem só para essa comunicação. Vai te ajudar em tudo, porque quando você pensa o que você vai fazer, o que você vai lançar, o que for que você vai fazer, você já tem o público desenhado na sua cabeça e já sabe se comunicar com ele, já sabe quais dores dele você vai resolver, tá bom? Qual é a palavra? E aí é muito interessante essa parte, porque eu aprendi com um grande líder que eu tive a resumir. E essa parte é super difícil, porque a gente fala, poxa, a gente falou tanta coisa, a gente falou tanta vantagem, tantos benefícios, algumas oportunidades, falamos de cliente, falamos de market share, falamos de tanta coisa e tem que resumir isso em uma palavra. E aí a gente brinca, né? Se fosse para passar um conceito dessa frutaria, que ela resolve seu tempo, que ela faz você comer mais saudável, que ela te traz facilidade, as melhores frutas que você pode ter sem sair de casa, enfim, que ela te resolve um monte de coisa, o que você quer entregar para o seu cliente, o principal. Vamos supor que no caso da Green aqui fosse ser mais saudável. Então, uma palavra, saúde, né, que queira entregar saúde. Ou que queira entregar hábito de consumir frutas e legumes, ou facilidade, mas o que for mais forte para o seu negócio. Você vai ver que quando você faz isso, claro que você na sua comunicação você pode comunicar 2, 3 benefícios, mas uma que tá lá no topo. E quando você fala de uma lá no topo, vai ocupar 50% da sua comunicação e 25% para as outras duas, por exemplo. Ou se forem dois benefícios que você quer dizer, vai ocupar 75% e 25%. Então, assim, saiba e tenha clareza do que você quer comunicar para o seu público, porque clareza é poder. E neste caso, desse vídeo, ele é criatividade. Então, assim, pode ter certeza que se você fizer esse processo passo a passo do que as grandes multinacionais fazem para chegar a uma comunicação assertiva, você, com seu pequeno, médio negócio, consegue ser assertivo tanto quanto, consegue chegar no seu público com informação de valor, né, valor para ele, porque quando você conhece seu público, conhece seu negócio e vai a fundo e pensa, não tem outro resultado, você só pode entregar o melhor para ele. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado, espero que te ajude, espero que você faça esse exercício e você vai ver como é bom e transformador quando você se dedica a isso. Tá bom? Gratidão e até o próximo vídeo.